prazer ter vocês aqui no Rede Vida Serviço. A infância é um momento muito importante para o desenvolvimento das crianças, que aprendem nessa fase a se comportar, falar, se relacionar socialmente, entre outras habilidades. A formação do caráter também acontece nesse período, sendo que essa é uma preocupação das famílias. É durante a infância que os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado. Conhecem valores morais e desenvolvem crenças e princípios. Recebo hoje para falar sobre a construção de valores na infância a psicanalista a doutora Marli Terra Verde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite para estar aqui para falar desse assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto. É um prazer receber você, Marli. Valores, construção, família, como influencia no desenvolvimento das crianças? Bom, família é a base da vida, né? É porque a gente teve pai e mãe que nascemos. Então, família, na verdade, ajuda a base da construção de um ser humano, de uma forma geral. Uma criança, tem um psicanalista, o Winnicott, que ele chega a dizer que não existe isso que a gente chama de um bebê. Existe mãe e bebê. Porque um bebê sem uma mãe que cuide, ele nem sobrevive, né? Então, a base de estar vivo tem a ver com a família, né? E é a família que, então, passa os primeiros valores. O que é importante entender é assim, a gente acha que valor é aquilo que a gente educa, ensina para as crianças. E muito do que as crianças aprendem é nos observando, né? Então, a gente passa valores e a gente sabe dos valores. Se você pensar, eu sei, você sabe dos valores da família. Às vezes, coisa que os pais dizem de um jeito, mas eles acham de outro, porque eles fazem de outro, a gente sabe disso muito bem. Então, as crianças sabem, porque aprendem dos pais ensinarem, da escola ensinar, da família de uma certa forma, porque não são só o pai e a mãe, né? Porque quando a gente fala em família, a gente tem que pensar que é muito plural. Tem muitas pessoas, crianças que nem têm, vivem em abrigos, mas aí tem os educadores, as pessoas que cuidam deles ali. É o exemplo de quem cuida. De quem cuida. Na verdade, a gente sempre fala que tem a mãe ou quem faz o papel materno, tem o pai ou quem faz o papel paterno, né? Mas, na verdade, a criança sofre influência do meio como um todo. Mas, durante toda a primeira infância, até os 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, a base é aquilo que ela experimenta na casa onde ela vive. Não importa se é o abrigo, se é a casa, se ela vive com a avó, por exemplo, o avô. A base é aquilo que ela aprende naquela situação que ela vivencia. Dos 7 aos 12, aí ela já vai aprender mais valores que estão mais amplos, né? Que venham do grupo, da escola, dos amiguinhos, das outras famílias, enfim, isso aumenta. E na adolescência, muito mais. Então, é uma sequência de coisas que vão, na verdade, formar os valores, né? Ao longo do tempo. Mas o que fica enraizado, mesmo que esse meio, muitas vezes que essa criança pode ir para um meio que não seja tão positivo e de valores como a família acredita, o que foi enraizado permanece? Sim, a gente diz que a base da nossa personalidade é feita até os 3 anos. A base. Nossa, muito cedo. Muito cedo, muito mais do que a gente pensa. Sim. Né? Mas, na verdade, assim, nós nem vamos lembrar disso conscientemente. Mas isso está marcado em nós, isso está registrado em nós, muito profundamente. A ponto de quem, por exemplo, tem perdas importantes nessa fase, né? Isso marca para separações para o resto da vida. Às vezes uma criança que se separou da mãe, assim, muito precocemente, perdeu a mãe com 1 ano, às vezes menos, né? Às vezes ela tem questões com separação para o resto da vida. Então tem uma marca importante, mesmo o início mesmo da infância. Agora, eu penso que o Freud dizia uma coisa que eu acho bem interessante, ele diz que aquilo que a gente ensina, verbal ou não verbal, aquilo que a gente ensina para um filho até os 12 anos, ele já aprendeu perfeitamente. E, a partir daí, ele mesmo vai tomar conta disso, né? Nossa. Questionando isso, querendo viver isso ou não, mas ele já tem aquilo. Já tem com 12 anos dele. essa maturidade para questionar se é ou não me seguir o caminho dele? Não que a gente não possa mudar, pro resto da vida a gente pode mudar,
tem nada que não A gente muda o gosto, muda até de gosto de comida, de roupa. A gente pode ter mudanças, mas eu digo das coisas básicas, de valores básicos, de coisas importantes. Por exemplo, você tem valores, né? E a gente sabe disso, a gente tem valores que a gente perde a vida para não perder aquilo. É bem interessante isso. Por exemplo, às vezes uma pessoa vê alguém se afogando, ele não sabe nadar bem, mas ele se joga, porque ele não pode ver alguém morrer sem ele fazer nada a esse respeito. Então, os valores mais arraigados que a gente tem, esses não são mutáveis assim, né? Alguns valores, eles nos compõem mesmo, né? Somos pais, avós de uma geração muito diferente, de uma geração conectada, de uma geração imersa no mundo ali da internet, no mundo virtual, muito mais do que esse mundo real que a gente vive. Qual o perigo disso e quais são os nossos desafios, Marli? Eu penso que precisa se ter uma atenção com esse uso muito prematuro. Porque, como eu estou dizendo, a idade, o começo da vida, ela é muito básica. Então, se você tivesse interferência maior que da família, às vezes as crianças, eu vejo crianças ou adolescentes que ficam muito mais tempo na tela do que convivendo com a família, com os pais, às vezes com as pessoas da escola, né? Quer dizer, hoje ela está imersa numa coisa que tem uma influência muito grande sobre ela, né? E que muitas vezes eu acho mesmo que é incontrolável. Não dá para saber o que ela está vendo, que coisas estão sendo passadas, que influência aquilo vai ter sobre ela, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Não é só coisa ruim que vem daí. Mas é bom a gente entender que tem uma influência grande e que é algo muito viciante. Acho que raramente as pessoas levam em conta o vício causado pelo uso do aparelho, né, do celular, por exemplo. E é uma coisa viciante mesmo. É uma dependência. Cria uma dependência e é uma dependência séria. Não é bobagem. E não é bobagem. Né? E onde está a nossa responsabilidade? Porque se são crianças, são adolescentes, estão em formação. A gente sabe que a gente vive num mundo muito mais corrido, mas também não podemos pôr desculpas em tudo. Onde falhamos? Então, eu penso que os pais precisam ter uma atenção com isso. Muitas vezes, o que a gente observa é o seguinte, os pais também não têm mais o tempo que tinham, né? Minha geração, os pais estavam mais em casa, é verdade. Hoje, os pais não têm esse tempo. E muitas vezes não têm disponibilidade de um adulto que esteja com as crianças, cuidando e estando com elas. Eu acho que esse é um cuidado, né? Por exemplo, há programas que proíbem o uso de internet. Meus netos têm. Brigam e reclamam alucinadamente do pai deles. Não fui eu que pus, nem sei pôr. Mas o pai deles pôs um controle, né? Então, o tempo de aula não tem internet. Várias horas por dia não tem internet. Tem algumas horas. Em geral, eles escolheu horas que tem mais possibilidade de um adulto estar por perto, né, para eles usarem. Reclamam muito disso, mas o que a gente observa é que eles, de fato, são adolescentes agora, mas eles, de fato, se interessam por outras coisas. Por quê? Porque no tempo que não tem internet, tem que se interessar por outra coisa. Então, brinca de outra coisa, inventa brincadeira, jogam, correm, fazem coisas porque eles têm que preencher um tempo que a internet não preenche. Quando isso é livre, preenche o tempo todo. Porque a gente a grande tem, questão. a gente fica, né? Olha que interessante, nós, olha que legal, porque é interessante. Todos nós. E nós, como os adultos, temos um controle maior e muitas vezes passamos despercebidos e estamos lá sem controle. Imagina para uma criança. E tem o fator também da comparação, porque aquela vida ali é uma vida editada. Isso mesmo. Qual é o perigo dessa comparação? Então, e eu penso que às vezes dita coisas muitíssimo complicadas. Aqui eu estou falando do uso normal, né? Sim. Mas a gente sabe que tem sites com incentivo ao suicídio, que tem sites com incentivo a violências, né? E outras coisas, né? E eu penso que essa é uma questão séria. Por quê?
porque eles não discriminam bem por serem novos. A diferença entre realidade e fantasia, às vezes, ou a diferença entre o que está certo e o que está errado, porque ainda não construíram, estão construindo. Por exemplo, eu me lembro muito, há muitos anos, de ter atendido um menino que estava muitíssimo angustiado. Por quê? Porque ele tinha acesso a esses jogos de videogame, que no jogo se mata, se rouba, se faz, porque tem vários jogos que são assim. A maioria deles, aliás. Então, ele tinha muita angústia porque ele não sabia discriminar que aquilo não tinha acontecido de verdade. Olha. Entende? Ele tinha, eu não lembro se 7 ou 8 anos, isso já faz muito tempo, mas ele de fato não sabia isso. Se quando ele matava alguém no jogo, porque os jogos parecem reais. E as coisas da internet cada vez mais parecem reais. Sim. Então, para uma criança é difícil discriminar se aquilo é real ou não é real, né? Para a gente, às vezes, é difícil, cada vez mais, né? Com a virtualidade, sim, aí com entra inteligência artificial e tudo isso, cada vez é mais difícil essa discriminação. Então, eu penso que isso é uma coisa séria e grave, porque esse menino, por exemplo, estava angustiado com isso. Para outro, pode parecer tão banal. Pode ser um gás, um incentivo. Que daí a gente vê esses casos que acontecem mesmo, sai de casa e sai dando tiro nas pessoas, que ninguém entende como, mas não entende porque, por algum motivo, ele viveu aquilo tanto, e aquilo foi tão excitante, porque é muito excitante. Que deu um gatilho. Que dá um gatilho para outras coisas muito mais complicadas. Aí né? que entra a importância da inteligência emocional. E eu diria assim, a inteligência emocional é uma coisa que vai se construir. A gente não nasce com uma inteligência. Aliás, a gente nasce com potencialidade para desenvolver a inteligência. Mas tudo na nossa vida vai ser desenvolvido. Linguagem vai ser desenvolvida, inteligência vai ser desenvolvido, capacidade de discriminação, percepção, de contato com os outros, de consideração aos outros, tudo isso vai ser desenvolvido. Não nos é dado antes, né? Isso é uma grande questão, eu acho, do ponto de vista religioso, né? Porque eu acho assim, a gente nasce com uma alma boa, a gente nasce com uma capacidade de se desenvolver o melhor possível. Só que nós dependemos do meio para isso, né? Para que isso, que não é uma planta. Sim. Uma planta veio com a potencialidade de ser uma árvore enorme, mas ela depende de como ela é cuidada para se tornar aquela árvore maravilhosa, né? Senão não se torna. Ser humano também, né? Então, eu penso que as crianças estão se desenvolvendo e é uma responsabilidade dos adultos cuidar disso. Não é dela própria, né? A criança não tem a condição de se cuidar, nem de resolver suas próprias coisas, né? Marli, a gente falou sobre sentimentos, valores, inteligência emocional. É importante. Mas como você falou que a gente aprende. Como que a gente aprende? Como que a gente pode ensinar? Na verdade, a gente constrói. Né? Durante a vida. E muitas coisas influenciam nisso. Eu acho que uma das grandes questões que influencia é a gente aprender a dar nome aos sentimentos, né? Então, quando você trabalha com uma criança isso, trabalha não, no cotidiano você pode dizer o que é que ela está sentindo, questionar com ela, saber fazer, pensar sobre uma coisa, né? Como é que ela está sentindo aquilo, o que pode ser feito, sem não ficar só criticando o que você acha que não é correto, né? É que é mais fácil. Que é mais fácil. Então, você está com raiva, não pode sentir raiva. Mas não tem jeito, todo mundo sente raiva. Eu costumo dizer que os sentimentos são como os órgãos do corpo. Nós temos todos, todo ser humano tem todos. A gente precisa aprender a lidar com eles. E então, aquele filme, O Divertidamente, você chegou a assistir? Assisti, é ótimo, né? É uma aula, é maravilhoso. Uma aula Se os disso. pais têm dúvida de como ensinar, ali é uma construção de como ensinar a importância de cada sentimento. Isso. E eu penso que lá a gente observa como há o sentimento e como eles se modificam. Por exemplo, na adolescência, esse último filme, né? Que ele diz, na adolescência entra a vergonha e a ansiedade, entra mesmo, né? Violentamente, tomando conta da situação, né? Então, eu acho que poder entender, poder se relacionar com o que sente, poder pensar sobre isso, poder saber o que é possível a gente fazer
Porque por exemplo, eu não posso controlar se eu sinto raiva de alguma coisa, eu sinto às vezes, mas eu posso me questionar o que fazer com a raiva que eu sinto. Quer dizer, se eu dou um murro em alguém é uma coisa, se eu consigo ter uma conversa sobre isso é outra coisa, não é? Então, se eu corro para me livrar da raiva, tem pessoas que fazem isso, né? Vão correr e a corrida é boa. Tanto é que exercícios na adolescência ajudam muito. Por que ajudam? Porque esses sentimentos que são intensos, eles saem também via corpo, né? Só que não adianta só isso, precisa saber o que está sentindo, né? Porque uma coisa é dizer, ixi, eu fiquei tão brava, com tanta raiva, não tenho o que fazer, não é uma pessoa que eu posso discutir isso, eu vou correr um pouco para me livrar disso. Uma coisa que eu sei. Agora, outra coisa é eu não saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. Muitas pessoas não sabem reconhecer. A inteligência emocional tem a ver com isso de poder reconhecer, né, o próprio sentimento para poder lidar com ele e ver o que faz com isso, né? Ansiedade. Não só os adolescentes, mas as crianças também se tornaram mais ansiosas, principalmente depois da pandemia. São dados do Ministério da Saúde, da OMS. A ansiedade veio como uma avalanche. Como lidar com essas crianças, adolescentes que viveram um período da pandemia, que foram afastados da escola? A rede social foi o grande amigo, a internet foi o grande amigo, e aí se aflorou essa ansiedade, que tem vários fatores e várias consequências. Olha, a gente precisa entender uma coisa assim, ansiedade faz parte do ser humano, né? O nascimento é uma coisa que provoca muita ansiedade, né? Na mãe e no bebê. Por quê? Porque é uma coisa de uma vivência absolutamente nova, né? Então, a ansiedade faz parte do ser humano. O que a gente precisa, de fato, é entender por que alguém está profundamente ansioso. Então, uma coisa é você dar Ritalina para não se mexer, né? Hoje em dia se mexe muito, vai no médico, toma Ritalina, porque tem déficit de atenção. Hiperatividade. A maioria dos casos de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade, vem da ansiedade exagerada, né? Então, o que a gente precisa é entender o que está provocando. E eu diria assim, vários precisam entender. Os pais, de que não dá para a criança ficar presa sem se mexer. Não dá. Criança se mexe. Então, hoje em dia, assim, não pode brincar fora, porque tem perigo. Tá bom. Aí também não brinca dentro, põe para ver televisão, filminho. Aí fica quieto. Aí vai para a escola, não pode mexer na cadeira. Criança não aguenta viver assim. Não aguenta viver assim. Criança precisa se movimentar, é natural para a criança. Estar viva é movimentar. Então, eu penso assim, que se a gente entender isso, a gente vai permitir movimento. Então, vai permitir que corra mais dentro de casa, se não pode sair de casa. O professor vai pôr mais momentos de se movimentar, sai da classe para se movimentar, faz atividade com movimento, não só na aula de educação física, um dia da semana, sabe? Quer dizer, eu penso que nós estamos criando situações de extrema ansiedade. Por quê? Porque movimento precisa ocorrer. Qualquer um de nós, se ficar preso, quieto, sem se movimentar, dentro o movimento aumenta. Não tem jeito isso. Não, mas criança que tem energia de sobra. De sobra. Você falou em escola. A responsabilidade da escola na formação dos alunos, das crianças e adolescentes, é só educacional? Ou também nesses valores, nessa personalidade? Eu penso que a escola é mais responsável por uma parte da educação, que é a educação de aprendizagem das coisas que a escola ensina. Mas não tem como não educar valores. Por que que não tem? Porque hoje o convívio em grupo é na escola. As casas não têm mais muitos filhos. Então, não é possível educar convivência, valor de convivência, a não ser na escola. E as pessoas aprendem a se socializar, a respeitar o outro, a ser justo, saber o que é justo ou não, e tudo dentro de um grupo,
na escola. Não tem maior dificuldade na nossa vida do que viver em grupo, todos nós. Tenha que idade a gente tiver. Porque o grupo exige de nós algo que sozinhos nós não temos questão. Né? Sozinho a gente faz como quer. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, você tem que respeitar. Tem uns que te incomodam profundamente. Como é que faz com isso? Tudo isso se aprende na escola. A escola deveria ter isso, não tem, infelizmente, mas deveria ter isso como cotidiano de aprendizagem. E estaria ensinando uma coisa muito mais importante que a matemática e o português. Porque é para a vida. É para a vida. Né? Então, eu penso que isso... Algumas escolas cuidam disso, mas infelizmente ainda são raras. Então é uma pena porque isso tem que ser da escola. Essa base emocional, essa inteligência emocional é muito importante, é para o futuro, é para se dar bem no mercado de trabalho, é para entender os nãos, os desafios. Exato. É muito importante. Você citou uma parte do que as famílias estão mudando. Tem um filho, geralmente. Como essas novas realidades familiares, novas constituições familiares, muitas vezes não são criados por pais e mães, tem um divórcio, um filho só. Como isso impacta nessa nova geração e nessa geração que está por vir, Marli? Então, eu penso que nós estamos numa época que aceitar diferenças, de uma forma geral, é fundamental. Eu penso que as crianças precisam ser educadas para aceitar diferenças e conviver com diferenças, sejam as famílias como forem. Só que algumas famílias, elas já são diferentes em si, né? E elas, muitas vezes, sofrem pelo preconceito de serem diferentes das outras. Os filhos sofrem por isso, né? E eu penso que é uma pena, porque seria uma oportunidade da conversa sobre diferenças poder ocorrer na escola, por exemplo, né? E poderem, e também em casa, né? Para que se possa ir aceitando cada vez mais a diferença. Não só os que têm diferença. Os que não acham que não tem diferença, tem muito, porque ninguém é igual. É ilusão isso. É pura ilusão. Mas eu penso que nós estamos numa época que a aceitação de diferenças é uma coisa fundamental. E eu acho que nem sempre os pais ajudam nisso. Te conto como, de um jeito natural, assim, né? Muitas vezes a criança reclama de uma criança que está fazendo algo diferente na escola, brigando com todo mundo, por exemplo. Ou, sei lá, uma criança que não se comporte bem, ou tal coisa. E os pais, ao invés de discutirem que se aquela criança está fazendo algo diferente é porque ela está vivendo alguma coisa que ela não está lidando bem, mas que ela precisa muito de amizade, ela precisa muito ser compreendida, mais que os outros, na verdade. Em vez disso, ele diz, muda meu filho de classe. Olha, tá aquele menino que atrapalha todo mundo lá. Né? Ou eu quero que vocês tirem aquele menino da classe, porque ele não deixa a classe progredir bem. Né? Eu penso que eles estão fazendo um desserviço com seus filhos, não é com o menino. As pessoas não entendem isso. Eles estão fazendo uma coisa muito complicada para os seus próprios filhos, que vão aprender que não é todo mundo que deve ser aceito. E que se ele tiver diferença, ele tem que ser excluído né? Quer dizer, a gente nunca sabe o futuro. Vai ter um dia que nosso filho pode ser diferente dos outros, por uma escolha, por uma situação. Então, eu penso que nós estamos num tempo em que isso é fundamental para se aprender. Mas eu tenho um filho que vai fazer 11 anos, eu acho que eles têm um olhar de compaixão e aceitação muito mais evoluído do que o nosso. Sem dúvida. Não há preconceitos. É uma geração mais amorosa, mais livre de olhar e julgar. Sim, mas sabe de uma coisa, Ana? Ele vai ter daqui a algum tempinho. Porque eu acho que a história do preconceito se torna muito mais forte na adolescência. Mas ela tem uma base. Então, seu filho, se ele não tem, ele tem a chance de questionar isso. Mesmo na adolescência fazendo isso. Por quê? Porque a adolescência é a fase de procura de quem eles são. E como é que eles vão ser. Então, eles querem ser de um jeito que seja aceito pelos outros, mas ao mesmo tempo que tenha que se eliminar quem não é aceito.
Eles sofrem muito se acham que tem algo que não é aceito, daí a vergonha e a ansiedade que a vergonha causa. E, ao mesmo tempo, eles têm uma tendência a dizer, e aquele lá que tem problema, não quero, não. Quer ser meu amigo. Às vezes eu vejo criança, meu Deus. Outro dia uma pessoa me dizia que a filha quis mudar de escola e que aí quis mudar atrás dela uma criança que tem, não sei que tipo de deficiência, que gostava muito dela na outra escola. Então queria mudar também, que ela falou, ela veio atrás de mim. Por favor, por que veio atrás de mim? Né? Ela não queria. Quer dizer, ela não queria, porque acaba tendo esse fenômeno. Quer dizer, se eu fico cuidando, se eu fico junto, os outros não ficam comigo. Porque eles discriminam muito, adolescente discrimina muito. Sim. Por isso que eu acho que é uma fase da escola discutir isso, da família discutir isso, né? Deles terem uma abertura que eles, num certo momento da adolescência, não vão ter. Entende? Eles vão ficar muito críticos, vão ficar seletivos. Então, vão ter os do fundão, né? E vão ter os CDFs. E é assim mesmo. A adolescência é sempre assim. E eu diria, muitas vezes os pais acham, se o meu CDF está ótimo, né? Problemas são os do fundão. Não, o problema é tudo isso. O problema é a divisão absoluta, o não trânsito. Esse é o problema, né? Marli, a gente está terminando. Deixa um recado para as famílias que estão assistindo a gente. Olha, eu diria que as famílias têm que entender o seguinte: ter filhos e educá-los, eu acho a tarefa mais difícil que a gente tem na vida, né? Por outro lado, a gente quer que eles deem certo. Então, eu diria, sejam amorosos com eles. É o que eu mais acho importante. Os filhos se sentirem muito amados, em qualquer idade que eles tiverem. Adorei. Muito obrigada. Foi um prazer receber você, Marli. Muito obrigada a você pelo convite. Aprendemos que somos exemplos, não pode faltar amor e muito diálogo para construir laços eternos e fortalecer essa personalidade das nossas crianças. Esse foi o Rede Vida Serviço. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.